Bem, como são 16 horas, então damos as boas-vindas ao grupo, ao retorno das atividades neste ano, nossa primeira reunião, informando que o Nelson, o César, aliás, pediu-me para dirigir o estudo, porque ele não vai poder se fazer presente. E então, como está na hora, convido a todos para que nós façamos uma oração de abertura dos nossos trabalhos e depois vamos adentrar aos estudos. Terezinha. Então, vamos cerrar os olhos suavemente. E mentalizar a presença de Jesus. Agradecidos por podermos retornar a este encontro virtual, por podermos ter superado até aqui todas as dificuldades inerentes aos dias por que passamos, por nos encontrarmos com saúde suficiente para o estudo e mesmo para nos desincumbirmos das tarefas assumidas. Por todas as bênçãos que nos são concedidas de tantas formas que nem mesmo percebemos. Agradeçamos a Jesus. Agradecemos aos bons espíritos que nos assistem e inspiram pensamentos bons, procurando nos auxiliar a nos conduzir na vida pelo melhor caminho. Agradecidos pela companhia de vocês, mesmo que virtual, mas ainda bem que a tecnologia que a humanidade conquistou nos possibilita isto. Tudo isso provém de Deus, que nos deu a inteligência capaz de superar as dificuldades e conquistar meios para superarmos tudo que a vida nos apresenta, que há poucas décadas nem sequer imaginaríamos poder existir. Que possamos nós continuar com o propósito de manter o bom ânimo para continuar o nosso aprimoramento intelecto-moral, a fim de nos conduzirmos com mais sabedoria diante dos estímulos que a vida possa nos apresentar. E dessa forma, uma mudança para melhor, aos poucos conquistando a paz interior que todos almejamos. Com todas essas rogativas, parabenizando a todos que retornaram ao estudo, pedindo que Deus abençoe aqueles que não puderam se fazer presente pelas mais diversas razões, para que retornem a participar conosco desse estudo, damos por aberto o estudo virtual da tarde de hoje. Que assim seja. Vou compartilhar aqui a tela para que nós façamos um acompanhamento. Tu podia passar para nós a página, viu? É a 135 da apostila eletrônica. Uma janela. Do livro é 132? Não entendi. Assim no livro eu não sei, eu não tenho. Então, nós terminamos. Vocês, deixa um pouquinho. Já devem estar vendo aí, né, o compartilhamento. Nós terminamos nesse ponto aqui, segundo o vídeo que eu assisti no último encontro. Para que nós retomemos o estudo, é interessante fazer uma ligeira revisão, mesmo que por cima, do que nós vimos. Nós estamos tratando da parábola do bom samaritano. Nós já conhecemos o texto evangélico, seria demais repetir, mas só para lembrar, é quando Jesus, respondendo à indagação de alguém que o tentava questionar a respeito de quem é o próximo, depois de
perguntar quais os mandamentos maiores da lei. E Jesus dizia que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, que resume todas as leis e os profetas, apresentando também o segundo, amar a teu próximo como a ti mesmo. E aquele homem perguntou, mas quem é meu próximo? E daí Jesus criou esta parábola de um alcance mais profundo do que possamos imaginar. Em cada expressão traduzida para o português, não conhecemos o original, mas acreditamos que seja muito próxima do original, existia uma simbologia, um significado que transcendia ao que as palavras nos trazem à mente como imagem, como movimento, como ação. Então é preciso estudar bem profundamente. E ele trouxe nessa parábola a figura do samaritano, como o próximo, mais próximo daquele necessitado, do homem que descia de Jerusalém para Jericó. E vocês todos conhecem a parábola, não vamos ficar aqui repetindo ela. Então é a parábola do bom samaritano. E depois tem as interpretações dos textos evangélicos que nos facilitam a compreensão do que esta parábola quer dizer. E nós percebemos nos estudos iniciais que o significado de descer de Jerusalém para Jericó não é apenas um ato físico, porque Jerusalém ficava a 750 ou 850, não, 750, se não me engano, 800 metros acima do nível do mar. E Jericó, 250 metros abaixo do nível do mar. Eu me lembro que eu fiz uns cálculos na época e dava em torno de 1.050 metros de diferença de uma para outra. Então, se a pessoa for olhar apenas no significado literal da palavra ou da expressão da parábola, vai pensar que era só um homem que descia de uma cidade em direção a outra e foi assaltado no caminho. E depois vinha um sacerdote, mais tarde um levita. O sacerdote, vendo aquele homem parecendo morto, passou de lado, não deu maior atenção. Depois veio um levita e fez o mesmo. E depois um homem que passava pelo mesmo caminho, o texto não disse descia, subia ou passava na horizontal, mas fixa a atenção no fato de que aquele homem que por ali passava parou, foi ver o que havia acontecido com aquele homem que tinha sido vítima de assalto e o socorreu. Pensou suas feridas com o que ele tinha à mão, que era óleo e outro elemento, não me recordo agora. E também é tudo uma simbologia. Esse homem era um samaritano. E daí nós, conforme os estudos que estamos vendo, nós percebemos que um sacerdote era um homem que cuidava das leis de Deus. E ele tinha os ensinamentos do que é correto, do que é moral, de tudo que nós sabemos no cristianismo, porque o cristianismo também é embasado nas verdades estatuídas já no próprio judaísmo, que vem lá do tempo de Moisés, porque as verdades estão esparsas no planeta. E quando a verdade é verdade mesmo, ela aparece em todas as filosofias, em todas as religiões. Mas ele não parou, embora tivesse o conhecimento de que isso seria o correto para atender aquele homem. Nos estudos que nós faremos não fala, mas em outros eu vi que havia uma ideia na época de que a pessoa, ao tocar em um cadáver, se contaminava de impurezas e teria que ficar alguns dias afastado da sociedade. E essa análise interpreta que talvez por isso, porque nós vamos ver mais adiante, que eles não queriam se complicar. O sacerdote não queria se complicar. Passou adiante, então. Porque isso complicaria a sua vida. Ele não poderia fazer as suas atividades sacerdotais. E o levita fez o mesmo. O levita também correria no mesmo prejuízo. Porque se nós formos olhar a história, os sacerdotes eram da tribo de Levi. Aquela tribo que só se dedicava
as atividades religiosas. E os sacerdotes tinham a responsabilidade das atividades religiosas propriamente dita, nos rituais, nas orações, no atendimento ao público. E os levitas, os demais membros da tribo, então faziam as atividades religiosas como assessores. Então tinha o sumo sacerdote, que era o que mandava em tudo, como se fosse o papa de hoje, e os sacerdotes e os demais membros, que eram os levitas. Então, por essa razão, pode-se imaginar que, com medo de se complicar, eles passaram adiante. Mas o samaritano, esse não tinha todas essas precauções, era movido apenas pelo desejo de ajudar, pela empatia, pela solidariedade. E nós chegamos, então, lá até o estudo 135, naquela parte do estudo que diz assim: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegado àquele lugar, e vendo-o passou de largo. O que eu me recordo foi lido até aí, se não me engano, foi o Paulo que leu. Estão lembrados? Eu não estava no último estudo, mas deve ser isso. Vocês estão ouvindo? Foi isso aí mesmo. Sim. Então, nós podemos começar agora desse aqui, ó. Eu vou pedir, então, para hoje o outro Paulo. Nós temos dois Paulo. Paulo Borges, fazer a leitura, então, aqui. Tá, vamos lá, então. Apesar de ser detentor de vários recursos, o coração desse sacerdote se mantinha fechado à prática da solidariedade, ensinada por todas as interpretações religiosas, cristãs e não cristãs. Vendo-o, indica mera observação superficial, desinteresse de quem nada sente, porque não há sentimentos envolvidos. O sacerdote e o levita significam os padres das religiões que, em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos e do culto de suas igrejas. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Vamos dar uma pausa e vamos dar uma analisada, então, nessa leitura inicial. Nós percebemos que o texto falava das coisas da época. E por que vocês entendem, ou pelo menos imagino que entendam, segundo a leitura que aqui foi feita, que os sacerdotes e levitas significam os padres das religiões? Naquele tempo não tinha as religiões que hoje existem. A religião local era o judaísmo, de onde provinha o sacerdote da parábola. O mais era paganismo. Como é que daí na interpretação da leitura menciona aqui os padres das religiões? Por que vocês acham disso? Seria os líderes religiosos? Será que não seria alguém isso? Quer falar? Eu sugiro para alguém falar.
Eu penso que poderia ser os sacerdotes e o levita, os líderes sacerdotais, líderes de fé deles, assim. O que tu acha, Paulo Borges? Eu acho assim que está muito assim voltado por causa dos dogmas. Eles não se envolvem assim de coração, digamos assim, eu não sei. É a impressão que eu tenho aqui, eles ficam mais preocupados com os atos externos do que aquele ato interno que vai mover esse auxílio a todos de coração. Assim. Então, fica aquela repetitivo, parece que fica cansativo, porque ela não produz aquele bem necessário que vai envolver a todos. Eu tenho essa impressão, assim. E tu, Terezinha, o que acha? Eu também concordo com o Paulo. Eu acho que eles estavam mais voltados ao interesse dos dogmas, né, da igreja, da religião, e não propriamente assim sentimento, não estavam envolvidos, né, nesse sentimento de amor ao próximo. Eu vou nesse raciocínio também. Nós temos um exemplo hoje, tem muitas igrejas aí, dá para perceber que elas fundam algum tempo aí, em tão pouco tempo se levantam uma grande construção. A gente sabe que ali se envolveu muito recurso material. Enquanto que outras têm dificuldade de desenvolver esse lado. Então, eu acho que é mais essa linha de raciocínio. Investem bastante no material em si. Tudo isso é verdadeiro. Quanto à pergunta que eu fiz a respeito da ligação do que Jesus falou com a interpretação de que fala dos padres das religiões, como eu disse no começo, as palavras de Jesus tinham um alcance muito mais aprofundado do que nós, mesmo com esses estudos, possamos perceber. E ele falava dos sacerdotes porque ele já tinha ciência do que aconteceria no futuro. E esse sacerdote, mesmo aqueles daquela época, já agiam assim. Tanto que o perseguiam por causa das suas ideias, que se chocavam com o culto exterior, com as oferendas, com os sacrifícios, com tanta coisa como a exploração, o comércio de oferendas. Os animais que seriam oferecidos no templo tinham que ser os consagrados em moeda própria, o que provocava duplo furto, além do preço absurdo dos animais e o que mais fosse lá oferecido, ainda tinha que ser com a moeda própria, inflacionada pelo câmbio. Tudo isso já era uma exploração da religião. E Jesus combateu esse costume. Além de tantos outros na época que o preconceito não permitia. Por exemplo, como eu já mencionei, o direito às mulheres não existia. As mulheres eram objetos, eram posse dos homens. Os homens tinham um direito total sobre elas, como se fosse um objeto seu. Jesus veio quebrar esse paradigma. E quando ele traz essa parábola aqui, ele já projeta o seu pensamento para o futuro do que viria a acontecer. Por isso, as pessoas que formularam a apostila dizem aqui, significam isso hoje, né? Os padres das religiões. Não falaram dos pastores, porque padres talvez no latim ou no espanhol significa paz, né? Hoje nós temos aí mais de 100 mil religiões, eu não sei o número exato, e todo dia aparecem religiões novas. No nosso país, basta que duas pessoas se unam e fundem uma religião,
criam CNPJ e são isentas de certos impostos. E isso facilita uma série de falcatruas. Então, tem muita gente que cria religião só para ganhar dinheiro, não para corrigir as pessoas para uma vida melhor. E nesse exemplo se enquadrava, não vou dizer que aqueles sacerdotes, porque é uma história criada por Jesus, mas pelo fato de não demonstrarem em atos aquilo que pregam. Porque todas as religiões pregam os mesmos princípios morais, caridade, amor ao próximo. Algumas fazem alguns atos, mas são apenas exteriores, com um pouco daquilo que tiram dos seus seguidores, para dizer que fazem algumas coisas, mas só materiais, ficam só no campo material. Não estão muito preocupados em corrigir o próprio rumo de vida, em orientar com segurança as pessoas para a superação das dificuldades inerentes na vida, das quais ninguém pode fugir. Então, esse texto aqui fala que é indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Porque se nós lembrarmos, também foi falado que aquele homem foi assaltado, ou tomado por salteadores. E salteadores nós também vimos que também representam os espíritos obsessores, ou malfazejos, ou inferiores, que nos atingem quando nós nos permitimos baixar o padrão vibratório por pensamentos, por atos, por atitudes menos felizes. E aqui também está nos chamando a atenção, né? Muita prudência. Quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam depois do bem que julgamos haver semeado e nutrido. Nós podemos fazer algum bem, mas não nutrindo ele de verdade. Seria mais material do que uma verdadeira caridade. E além do mais, a pessoa pode se entediar da prática do bem, quando não faz o bem pelo bem, quando não faz o bem pelo prazer que ele nos dá. Só não para de fazer o bem aquele que já tem a recompensa no ato em si, que se sente feliz na felicidade que espalha, no bem que faz, na alegria do que recebe a dádiva, na alegria da pessoa reerguida. Então esse nunca vai parar de fazer. Já aqueles outros que o fazem apenas para cumprir com um dever da consciência, ou das regras da religião que segue, ou dos princípios que leu na Bíblia ou nos livros espíritas, que devem ser seguidos, mas não porque gosta de fazer isso, e se poderá ficar meio desmotivado uma hora ou outra. E aqui diz, se nos entendiarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. O que é a emersão do mal de nós mesmos? O que é o mal que nós precisamos alijar? No Livro dos Espíritos diz que o mal é tudo que é contrário à lei de Deus. É meio difícil da pessoa às vezes entender. E tudo que se faz que contraria a lei de Deus, para nós se configura o mal, que nós devemos nos alijar. E o que é a lei de Deus? Nós dissemos antes que Jesus falou que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o resumo. Quando a gente conseguir fazer tudo isso, o mal já estará alijado de nós. Só o bem fará parte da nossa vida. Então, vamos pedir para Seloni prosseguir. Continuando, então. Daí ser sempre atual. Vocês estão ouvindo?
Daí ser sempre atual a Estamos. exortação de Paulo. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. 2 TS 3,13. Passar de largo reflete ociosidade mental. Enfatiza a postura de quem está acostumado a cultivar o interesse pessoal e a indiferença para com as necessidades dos que sofrem. Cedo ou tarde, esta atitude repercutirá no íntimo do ser, gerando processos de culpa. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Vamos dar uma pausa aí. É nesse... Vamos dar uma pausa e fazer uma reflexão, depois vamos continuar. Ali, segundo o TS, é segundo Tessalonicenses, as cartas que Paulo escrevia, essa era para os Tessalonicenses. E daí ele diz, vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Aqui fala em culpa. O que é culpa? Alguém pode falar o que é culpa? É um sentimento gerado por uma ajuda que podia ser dada e não foi dada. Um trabalho que podia ser realizado e não foi. Ele vai gerar um sentimento aquele de culpa, né? Que perdeu o tempo, perdeu a oportunidade e tu vai ter que resgatar, vai ter que fazer, não vai ter outro jeito, vai ter que fazer de qualquer maneira, cedo ou tarde. Então esse sentimento aqui que ele fala que é bem essa reflexão é bem forte assim no sentido de nós passar de largo, não ajudar o outro, não trabalhar, não fazer o bem, é uma postura de indiferença nossa. Então, isso vai gerar uma culpa, porque nós perdemos a nossa oportunidade de ter trabalhado, de ter feito, de ter evoluído, de ter aprendido. E Nós poderíamos dizer que culpa é quando a consciência fala para nós e nós percebemos que nos equivocamos. E da culpa vem o remorso. Eu estou compartilhando com vocês, imagino que esteja vendo aí, um texto que eu encontrei na internet, deixa eu ver quem é que é o autor, Antônio Carlos Navarro. E eu vou pedir para eu ler, que fala sobre o remorso. O remorso é uma punição, porque o remorso é uma coisa que vem depois da culpa, do sentimento de culpa. Ele é gerado pela culpa. E daí ele diz, no livro Pensamento e Vida, o benfeitor espiritual Emmanuel discorre sobre a culpa, esclarecendo-nos, quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, da qual se origina o remorso com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Quer dizer o benfeitor que quando nos deixamos levar pelo erro e passamos a caminhar pelos descaminhos da vida, infringimos as leis naturais. E como estas leis estão inscritas em nossa consciência, mediante nossa consciência, imediatamente nossa consciência se intranquiliza, gerando desconforto espiritual proporcional ao nosso entendimento em relação à justiça divina. Ele fala proporcional ao nosso entendimento, porque tem gente que não desenvolve a culpa. Tem gente que continua fazendo as coisas equivocadas, parece que a consciência não funciona. Por isso que ele fala que é proporcional ao entendimento. Embora esteja no livro dos Espíritos dito que a lei de Deus está escrita na consciência, ela não é automática. A nossa consciência funciona conforme nós aprendemos. O próprio Jesus disse assim, se não soubesses, não terias pecado, ou seja, a consciência não acusaria. Quando a gente sabe, a consciência acusa. E é errado saber, para nós termos culpa? Não, porque as regras do bem viver são boas para todo mundo, é boa para a sociedade, é boa para nós mesmos. Então, quando a gente sabe, vive melhor. E se a pessoa não quiser viver mal, tem que viver segundo essas regras sociais que
a boa moral nos orienta, e principalmente o Evangelho de Jesus nos ensina. E aí ele prossegue. No livro O Consolador, Emmanuel responde à pergunta acima dizendo que o remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que precede o esforço regenerador. Ou seja, o remorso é a primeira reação que se dá na mente do espírito. E por isso mesmo continua o benfeitor. Choque espiritual nas suas características profundas. O remorso é o interstício para a luz. Eu até vou marcar aqui interstício para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. Esta reação induzirá um segundo sentimento, que é o arrependimento. Olha só a sequência. Culpa, remorso, arrependimento. E Emmanuel, ainda em Pensamento e Vida, nos diz que o arrependimento incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos destrua o convívio. Vou parar um pouco o compartilhamento aqui e retornar para nós conversarmos. Ali eu destaquei, vocês viram, o interstício para a luz. Então, quando vem o remorso, é como se abrisse uma brecha. Porque a pessoa se tocou que errou. Veio a culpa, desenvolveu o remorso. Tem uma brecha para caminhar para a luz. Mas que luz é essa? É a luz do entendimento das verdades da vida, de como devemos proceder, do bem agir e de não mais cometer aquele erro. O estudo, o texto continua falando ali ainda em arrependimento e que isso gera uma atmosfera psíquica perniciosa enquanto estivermos nesse meio, com culpa, com remorso, com arrependimento. Isso no sentido de inatividade. Porque o que faz o arrependido, a pessoa que tem remorso? Ele se julga uma vítima das circunstâncias ou de si mesmo. Se julga um coitado, um condenado, alguém que não merece a bênção de Deus, que não merece o perdão. E quando ele começa assim a pensar, ele pode entrar em várias situações, criando correntes energéticas, porque nós somos energia. Nós, como espírito, somos uma energia que nem imaginamos a força que tem. E o nosso próprio corpo é de energia, alguns dizem condensada, não é um termo bem próprio, mas é uma forma de manifestação da energia aglutinada por nossa mente e pelas leis que regem a vida física. E quando nós desequilibramos essa energia, as pessoas que conosco convivem também são intoxicadas por este hausto. Então é muito importante que nós procuremos o mais rapidamente corrigirmos-nos para nos melhorarmos e para também não prejudicarmos a vida alheia. Aí vamos... Está começando um temporalzinho aqui. Vamos continuar os nossos estudos ali. Aí ele prossegue. Depreende-se das respostas do benfeitor que o choque espiritual na condição de remorso é bênção para a renovação que se dará com a ajuda dos amigos espirituais. Mas a permanência no estado de remorso ou arrependimento pode aprofundar a crise deflagrada, produzindo efeitos funestos em nós e no entorno social. Falando de arrependimento, não poderíamos deixar de buscar a opinião dos espíritos encarregados da codificação. Em O Livro dos Espíritos, encontramos na questão de número 990 a seguinte indagação de Allan Kardec. O arrependimento se dá na vida física ou espiritual? Por que Kardec perguntou isso? A gente se arrepende enquanto está encarnado ou depois que desencarna ou morre? E aí respondem eles.
na vida espiritual, mas também pode ocorrer na vida física, quando chegais a compreender a diferença entre o bem e o mal. Vejam bem, porque a pessoa não se arrepende enquanto ela não sabe o que é bem e o que é mal. Tem muita gente que faz as coisas erradas e nem se dá por conta, acha que é certo. Todo mundo faz, eu também faço. Mas a hora que ela entender que aquilo é errado, ela primeiro, ela desenvolve o sentimento de culpa, depois o remorso, depois o arrependimento. O arrependimento, portanto, será mais ou menos profundo, consoante o entendimento moral do espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado. Em sequência, na questão 991, o codificador aprofunda o assunto. Qual a consequência do arrependimento na vida espiritual? Ora, Kardec perguntou o seguinte, qual a consequência? Porque a pessoa já morreu, já desencarnou. O que isso vai repercutir nele? E a resposta é a seguinte: o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz, e por isso anseia por uma nova experiência que poderá reparar suas faltas. Vejam que a maioria de nós desenvolve arrependimento depois da desencarnação. Muitos relatam que nos momentos que sucedem, que antecedem, aliás, a desencarnação, passa um filme em grande velocidade desta última encarnação, em que a pessoa vê tudo o que fez, pelo menos os pontos principais. Isso relata aqueles que passaram das experiências de quase morte, e não chegaram a morrer. Então, nesse momento, a pessoa pode levar um choque e perceber que fez muitas coisas que não deveria fazer, mas já não há mais tempo de reparar, nem de se arrepender em vida, vai se arrepender depois. E daí? Quais as consequências? Daí, por causa do remorso, por causa do arrependimento, ele vai pedir uma oportunidade para reparar os erros, reencarnar. E quase todos nós, se não todos... Viu só? Eu acho assim que a pessoa se arrepende não exatamente após a morte, mas sim quando ela atinge um ciclo que permite ela passar a compreender. Porque tu pensa bem, nós reencarnamos e desencarnamos e continuamos errando. Então, daí, nas reencarnações passadas, talvez a gente não tenha se arrependido. Aí, quando a gente atinge aquele ciclo, a gente desencarna, aí esse arrependimento realmente acontece. Eu quero entender mais ou menos dessa maneira, porque senão daí todos que desencarnariam precisariam apenas de 2 encarnações para se melhorarem. A coisa é bem complexa. Corrige se eu estou errado. Não está errado. Teu raciocínio está correto. Só se arrepende quem compreende que errou. Quem não compreende que errou, não se arrepende. Há pessoas que desencarnam e não compreendem que erraram, tanto que se tornem espíritos obsessores, perseguidores. E mesmo aquele que se arrepende depois de desencarnado e que pede para reencarnar, para se corrigir, pode retornar, e como nós não lembramos, nós trazemos isso apenas intuitivamente, do que devemos fazer. Todos nós temos um programa semelhante, nós estamos na mesma condição. E a pessoa, por influência do meio... Está bem forte o vento, de repente vai cair a internet aqui para nós. Eu estou pensando que aqui pode cair também. E aí, por influência do meio, acaba esquecendo. Lembro daquele livro, Asas da Liberdade? Quase ao fim lá, o Cambises, que na verdade era o Jerônimo que narrava o livro, né? Mas ele ainda se referia na personalidade de Cambises. Ele dizia que quando desencarnou na personagem, quando tinha o nome de Cambises, ele percebeu o erro que cometera. Inclusive tinha um anão lá que era o seu auxiliar, que ele achava que era um traidor, alguém que queria atraiçoar ele. Ele o perseguiu. Aí ele pediu perdão para esse espírito no plano espiritual e fez um propósito para voltar e reparar os erros. Mas ele diz que muitas vezes ele reencarnou
e ele sofreu e fez sofrer, torturou e foi torturado. Então, muitas vezes, ainda embora fizesse o propósito no plano espiritual, ele voltava e se equivocava. Então, não basta ter consciência, tem que ter um esforço muito grande para se manter firme no propósito de prosseguir com o objetivo de reparar os erros e de modificar a vida. Vamos ver aqui, prosseguindo. Daí, eu estava na 900, vamos ver, em sequência da questão 991, o codificador aprofundou o assunto. Eu já li isso aqui. Vamos adiante. Completando o assunto, Allan Kardec refere-se à vida física, perguntando na questão 992. E o arrependimento ainda na vida física? Obtendo a seguinte resposta. É um começo de progresso já na vida presente. Se houve tempo de reparar suas faltas, quando a consciência aponta um erro e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Os espíritos disseram assim, se houve tempo de reparar as faltas, porque não adianta se arrepender. A falta cometida só tem um caminho, ser reparada. E como é que nós podemos reparar as faltas? Tem espíritos que erram muito. Para citar um aí bem conhecido, Hitler. Outros grandes sanguinários, aí os próprios conquistadores do tempo dos impérios ou das cruzadas. Quantas pessoas foram mortas? Vocês acham que a reparação vai ser eles encontrar um por um daqueles que foram vítimas dessas ações, no caso do Hitler, milhões, e de alguma forma reparar diretamente a cada um? O que vocês acham que a pessoa pode fazer? O trabalho no bem, né, Wilson? Assim, como dizia Pedro, o amor lhe cobre multidões de pecados. Quer dizer, o trabalho no bem, a caridade. Por isso que fora da caridade não há salvação. Então, é nesse sentido assim que eu penso. E me explica como é que isso funciona, Paulo. Como funciona o trabalho no bem? Como é que o trabalho do bem faz com que nós nos livremos da carga energética que acumulamos com sucessivos erros? Tu começa a fazer uma vibração melhor em você. Começa a vibrar melhor. E daí tu tem companhias boas para desenvolver a atividade. Então tu vai, é assim como você vai num rio com um cesto pegar água. De tanto tu pegar a água, tu vai se limpando das impurezas negativas e vai, assim, tendo mais luz, mais discernimento, e daí tu começa a trabalhar com alegria, como diz o texto ali, tu começa a trabalhar com mais alegria e vai impulsionando cada vez mais para o lado positivo do bem. Eu penso que, nesse caso, como tu deu o exemplo assim, de pessoas que, né, se endividam com muitas pessoas, com milhares e tal, para ele reparar isso, ele vai ter que fazer uma ação benéfica que também atinja muitas pessoas. Como no caso da Madre Teresa Calcutá, que ela, né, tinha essas instituições e fazia um trabalho e tinha seguidores que a auxiliavam. Então, quando você é um espírito, como no caso do Hitler, que também tinha seguidores e fez o mal, para ele reparar isso, ele vai ter que chegar nesse nível que a Madre Teresa de Calcutá chegou e fazer um trabalho enorme, mundial, para o bem. Mas isso vai levar um tempo. E isso quer dizer, demanda bastante tempo. Se nós formos olhar, por exemplo, João Batista foi decapitado,
Lembram, segundo as informações espíritas, por que ele foi decapitado? Claro que foi a pedido de Herodes, por um pedido a ele de Salomé, né? Mas a gente, olhando a história, tem até uma série chamada Maria Madalena, que diz que, na verdade, Salomé também foi implicada numa trama que a mãe dela a forçou a fazer isso. Mas isso já são detalhes. Mas o fato aqui que nos chama a atenção é que João Batista foi decapitado devido a um processo kármico que ele tinha, uma carga energética que ele tinha, porque o próprio Jesus disse que ele tinha sido Elias. Ele disse assim, quem vocês dizem que eu sou? Um dizem que João Batista, outro que Elias. E ele disse assim, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. E daí compreenderam que era de João Batista que falava. E Elias tinha mandado matar muita gente decapitada. Ele aplicava aquela lei pesada trazida ao mundo por Moisés de disciplina do povo através da violência. Então ele tinha uma carga, mas daí nessa encarnação que ele veio como João Batista, ele só fez o bem, pregou as leis de Deus, ainda não existia o cristianismo, mas ele aplicava o melhor do judaísmo, e entrando em conflito com os interesses de Herodes, porque ele não aceitava a união dele com a cunhada, achava uma relação pecaminosa, e a cunhada ficou revoltada com isso, pediu, através da filha, a cabeça dele. Então ele foi decapitado também uma vez, mas se fosse levar olho por olho, dente por dente, ele teria várias encarnações sendo decapitado. E aí quantos erros a pessoa comete? O negócio funciona, segundo eu entendo, nos estudos que eu tenho feito, da mudança vibracional. Porque quando nós fazemos as coisas erradas, nós entramos num campo vibracional muito pesado. Às vezes a pessoa até se harmoniza desequilibradamente com esse campo pesado, e isso reflete em tudo, até mesmo no modo de vida, nas músicas que curte e tudo mais, nas expressões físicas, na energia da pessoa. Mas ela está habituada, é o campo dela, é o campo em que vive a maioria das pessoas que estão nas regiões umbralinas ou inferiores. Mas uma hora ela muda, ela começa a sentir os efeitos. E como é que ela vai se livrar disso? Mudando aquela energia pesada para uma melhor. As próprias obras básicas dizem que a cura é feita pela substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Ou seja, de uma energia perniciosa para uma salutar. Então a pessoa está mergulhada num campo energético pesado. Mas ela começa a fazer o bem pelo bem, não por obrigação. Aquilo que nós falamos no começo. Ela começa a sentir prazer no bem agir. Então ela começa a mudar o seu campo energético. E aquela carga deletéria começa a se afastar. Claro que nem isso não resolve tudo. Alguma coisa ele vai ter que experimentar, às vezes por um próprio processo de consciência. A consciência cobra, não é Deus que cobra. Ele sente necessidade de passar por uma experiência, se não igual, pelo menos semelhante àquela que ele fez os outros passarem em sofrimento. E daí passa por esses estados. Não temos informações seguras do que aconteceu com o Hitler depois da desencarnação, mas é um espírito tanto como nós, filho de Deus também. Um dia, assim como Cambyses, ele há de se arrepender. E assim como o Cambyses, segundo o próprio relato dele no Brasil, nasceu como Jerônimo Mendonça, ele terá a sua oportunidade, se não neste planeta, num outro, porque o universo está cheio de planetas, e vai poder se redimir se quiser, né? Senão ele vai passar um tempo bastante prolongado ainda em grande sofrimento. Aqui no final ainda diz assim, o remorso pode ser entendido então como o primeiro sinal de que algo inadequado foi perpetrado. E como a lei de ação e reação se encarrega de apresentar o resultado do erro ao seu produtor, para que seja corrigido em todas as suas consequências, o melhor a se fazer é criar de imediato as condições de preparo enquanto se tem as possibilidades nas mãos, evitando-se a necessária corrigenda em futuro indefinido, permanecendo na consciência a condição de devedor
e a consequente intranquilidade íntima, sempre traduzida por estado de infelicidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: quando nós desenvolvemos a culpa, que depois se transforma em remorso, em arrependimento, isso só nos prejudica, só nos faz mal se nós não sairmos desse estágio. Ele é um estágio necessário para aquela abertura, para a nossa atenção, para a nossa mente, para a luz que vem da filosofia cristã, do Evangelho de Jesus, de qualquer outra filosofia do bem, que conduz as pessoas para o bom caminho. Em qualquer parte, cristãos e não cristãos, e mesmo ateus, se arrependem dos seus atos quando caem em si. E desenvolvem esses sentimentos nessa sequência, ou até mais diretamente no remorso e arrependimento. Mas, como eu disse, isso não basta. É preciso tomar uma resolução e parar de se sentir vítima de si mesmo, de se sentir um condenado, e ver que tem seu valor, sim. Basta mudar de vida. E aí a pessoa, aos poucos, vai entender que é possível mudar e fazer as coisas como elas devem ser feitas. Como a senhora estava lendo ali, ó, quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E aí eu vou pedir para a Sila prosseguir para nós continuarmos esse estudo aí. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento, tão imediato quanto possível, de nosso equilíbrio vibratório. Se não desejamos um ingresso inquietante na escola das longas reparações. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei, quando voltar. Lucas 10, 33, 35. Os samaritanos eram os habitantes da Samaria, que após a separação das tribos de Israel, se tornou a capital do reino dissidente. Os samaritanos estiveram quase que constantemente em guerra com os reis de Judá, que tinham em Jerusalém sua sede. A aversão profunda datando da época da separação perpetuou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles que tornaram maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados e anatematizados e perseguidos. Continuar? Sim. Na verdade, os samaritanos representavam o grupo conservador dentro da religião judaica.
A Samaria pode ser entendida como um símbolo de transição entre o judaísmo, os gentílicos e o cristianismo. Tá, paramos por aí. É importante. Vamos dar uma paradinha, vamos dar uma analisada até aqui, né? Deixa eu marcar para não me perder. Então, a leitura que a Celni fez ali, da parte anterior, completa aquilo que nós falamos. E aí é retomada a parábola, dizendo sobre a passagem do samaritano, que chegou ao pé dele. Pé dele quem? Do homem caído. E moveu-se de íntima compaixão. E aí fez todo aquele procedimento, tratando das pessoas com os recursos que tinha, e procurando transporte até levar a um abrigo, e ainda pagar pela hospedagem, e ainda prometer que, se houvesse maiores despesas, pagaria quando voltasse. E depois prossegue o estudo dizendo que os samaritanos eram os habitantes da Samaria após a separação das tribos de Israel. As tribos de Israel eram 12, e como é que elas surgiram? Elas eram todas constituídas por patriarcas, lá do começo do povo hebreu. Eram 12 homens e uma mulher. E como só podia se fazer liderança masculina, então essa mulher ficou sem que constituísse uma tribo. Certamente casou com alguém que era chefe de uma outra tribo. E dessas tribos, foi lá no tempo na verdade, foi quem fez isso foi Moisés. Ele pegou esses filhos e separou-os em tribos. Tinha algumas que eram semi-tribos. E aos filhos de Levi, que formavam uma tribo, é que foi dado o direito de serem os sacerdotes e os levitas, assessores dos sacerdotes. Esse foi o primeiro povo que recebeu uma cidade na terra conquistada. Mas não lhes foi dado o direito de posse, porque entendiam que a posse deles era a herança de Deus, não os bens materiais. Então eles não tinham com o que viver. Então a eles foi concedido o dízimo. As outras tribos lhes pagavam o dízimo. Daí surgiu a ideia do dízimo, que até hoje são utilizados nas religiões. Mas os samaritanos eram dissidentes. Acabaram, depois da separação, né, das tribos, eles se tornaram uma tribo à parte e não seguiam exatamente o que o judaísmo pregava. Eles faziam a interpretação dos livros de Moisés e por isso eram tidos como heréticos, como pessoas que não mereciam respeito e por isso eram condenadas. E o interessante é que Jesus utiliza o samaritano como símbolo do próximo, quando perguntado quem é meu próximo. Ao final da parábola ele pergunta quem lhe parece o próximo do necessitado? Aquele que cuidou dele, diz o homem que o interrogava. Nem disse que era um samaritano, porque seria reconhecer que o samaritano pode ser uma pessoa de bem. Tal era o preconceito que tinha contra esse povo. E aqui no final diz que, na verdade, os samaritanos representavam um grupo conservador dentro da religião judaica. A Samaria, que era o lugar que eles moravam, pode ser entendida como um símbolo de transição entre o judaísmo, os gentílicos e o cristianismo. Como é que vocês entendem isso? O que isso significa? Veja como é que é interessante, né? Paulo está falando, está com o microfone desligado. Como é interessante a gente ler um texto, né? Eu estava conversando com a Claudilene. Não, é o Paulo Borges. Aí eu estava lendo um texto, esse texto eu digo, mas o que ele quis dizer? Um símbolo de transição entre o judaísmo, o gentílico e o cristianismo. A gente lê e passa adiante e não se atém às palavras. Isso não foi palavra de Jesus, quem está dizendo são os estudiosos dessa apostila, né? Aí eu pensei, o que é o judaísmo? O judaísmo era aquela religião da tribo de Judá, as práticas que a tribo de Judá adotou, seguindo as obras deixadas pelos profetas e por Moisés, né?
E o que eram os gentílicos? Os gentílicos eram os ditos pagãos, aqueles que não pertenciam ao judaísmo. E o que é o cristianismo? O cristianismo é uma filosofia nomeada assim porque é uma filosofia que vem de Cristo, que vem de Jesus. Ele está dizendo assim que a Samaria pode ser entendida como um símbolo de transição. E aí eu estou pensando até agora o que quer dizer isso. Porque esse povo, os samaritanos, eles não eram tão aferrados àquela parte literal que o judaísmo defendia. Daqueles rituais todos, aquelas práticas. Ele tinha seus rituais próprios, suas interpretações próprias. E o que é o cristianismo? O cristianismo é uma nova interpretação das leis de Deus, embasada no pensamento de Jesus. Nós entendemos que é um aprofundamento do entendimento da lei de Deus. Porque dentro do judaísmo, Deus era o Deus dos exércitos, configurado num ser antropomórfico, que fazia, que condenava, que julgava, beneficiava os bons e maltratava os maus, jogando no fogo do inferno, etc. E já é até um sincretismo que entrou lá. E pelo que está entendido aqui, subentendido, os samaritanos já estavam fugindo dessa interpretação. E o cristianismo não que fuja, mas aperfeiçoa a interpretação, deixando de lado aquilo que não é lógico, que não é racional. Alguém pode fazer mais algum comentário? Ali no início do parágrafo fala que os samaritanos representavam o grupo conservador dentro da religião judaica. Então, eles já estavam pertencendo ao judaísmo, de certa forma, só eram mais conservadores, né? É isso? É que eles pegaram, na verdade, o judaísmo tradicional. Assim como existem os conservadores hoje que querem defender as ideias que acham que são certas e outros que querem mudar. Desculpe, eu estou um pouco gripado. Naquele tempo também tinha os conservadores dentro das religiões, né? O que seriam os conservadores hoje na religião? Seriam aqueles que gostariam de vivenciar o cristianismo redivivo, como Jesus nos trouxe. Só que nós não temos, aqueles que não conhecemos, não sabemos ler os manuscritos, as anotações que ficaram, a não ser as interpretações. E as interpretações são cheias de enxerto. Então a gente se socorre com os que entendem e estudam, como Pastorino, como Severino Celestino, como Haroldo Dutra Dias, e alguns outros fora do movimento espírita. E esses samaritanos aqui eles procuravam viver como diz aqui, né, conservador, ou seja, praticar o judaísmo original, não aquele que tinha sido modificado até ali. E o cristianismo, mais que isso, aprofundar o entendimento das leis de Deus e reformar, mas não ser como um conservador, reformar para melhor. Quem é que quer prosseguir? Posso prosseguir, Sam. É importante considerar aqui, né? Isso. É importante considerar porque Jesus escolheu o samaritano como um exemplo da verdadeira prática da caridade, sendo os habitantes da Samaria desprezados e mantidos à distância pelos demais judeus. Pelo fato de os samaritanos representarem uma minoria que interpretavam de forma diferente os livros básicos do judaísmo e terem práticas religiosas que contrariavam as orientações existentes no templo de Salomão, em Jerusalém.
não implicam que eram pessoas más. Ao contrário, as citações evangélicas e as constantes de Atos dos Apóstolos indicam que Jesus e seus apóstolos os consideravam pessoas de bem. Talvez pelo fato de serem tão desprezados pelos seus irmãos de raça, tivessem os samaritanos desenvolvido uma vigilância maior relativamente ao comportamento e conduta de vida. Entretanto, algo se destaca quando o bom samaritano vê a pessoa ferida, quase morte, caída no caminho. Esse algo é o sentimento de compaixão que ele sentiu pelo ferido. Jesus nos mostra assim que a verdadeira caridade só é praticada quando nos compadecemos dos que sofrem. Todos os benefícios que o samaritano produziu ao ferido, atar-lhe as feridas, levá-lo a uma hospedaria e garantir-lhe cuidados suplementares para o restabelecimento da saúde. Foram gestos de bondade, desencadeados pela compaixão. Tá, dá uma pausa aí, Paulo. Vamos fazer uma análise, então. Aqui diz, é importante considerar porque Jesus escolheu o samaritano como exemplo. Por que ele escolheu o samaritano como exemplo? Porque eles estavam mais preparados de sentimento, o sentimento era mais nobre, carregava consigo uma leveza no ato em si. Pois é, aqui diz que pelo fato deles de serem samaritanos e serem minoria, interpretar de forma diferente os livros básicos do judaísmo, não quer dizer que fossem pessoas más, ao contrário, as citações evangélicas e os constantes de Atos dos apóstolos indicam que Jesus e seus apóstolos consideravam pessoas de bem. Então Jesus tinha uma visão diferente deles. E aqui tem uma parte que eu destaco aqui, acho que vocês devem estar vendo aí. Talvez pelo fato de serem tão desprezados pelos seus irmãos de raça, tivessem os samaritanos desenvolvido uma vigilância maior relativamente ao comportamento e conduta de vida. Entretanto, algo se destaca quando o bom samaritano vê a pessoa ferida, quase morta, caída no caminho. Esse algo é o sentimento de compaixão que ele sentiu pelo ferido. Aqui o que chama atenção é o fato de que eles eram minoria e eram perseguidos. E isso talvez até fizesse com que eles se cuidassem mais. Eles cuidassem mais do seu modo de se apresentar, do modo de se portar em público, porque percebiam que todos estavam sempre julgando-os. Hoje nós fizemos o Evangelho no Lar e a mensagem lida no começo pela Irene dizia que nós não devemos nos revoltar com as pessoas que nos caluniam, porque elas podem apontar em nós um defeito que poderemos ter, porque uma calúnia não pode ser verdadeira. E se não for calúnia, é verdadeira, então ela está apontando um erro que precisamos corrigir. Se estamos errados, devemos corrigir. E se podemos errar, teremos que cuidar para não errar. Porque só não erram os espíritos perfeitos, e esses não se incomodam com quem quer que seja que fale bem ou mal deles. Não se lisonjeiam e nem se ofendem. Era esse o objetivo maior de Francisco de Assis, que eu sempre admiro, o se tornar inofendível.
E esses samaritanos, na condição de perseguidos, se vinham obrigados a ter uma vida melhor. Não quer dizer que eram obrigados, mas optaram por agir melhor, por ser referência de conduta. E nós, muitas vezes, porque adotamos certas religiões, ou nos dizemos religiosos, ou adeptos de alguma filosofia de cunho moral elevado, só por isso, ou pelo conhecimento, às vezes temos a tendência de nos acharmos dispensados da vigilância. E Jesus recomenda orar e vigiar. E quando a gente fala isso, a gente pensa sempre o que tem feito da vida. Estamos sempre agindo conforme a doutrina do Evangelho de Jesus? Como reagimos aos estímulos? Se alguém nos ofende, nós nos ofendemos, porque a ofensa só existe quando nós nos ofendemos. As pessoas podem verbalizar, podem até nos agredir fisicamente, mas só vamos nos sentir vítimas ou ofendidos se quisermos. Uns sentem, a maioria sente, poucos não. E se falam mal de nós, as pessoas amigas, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, não têm coragem de apontar os nossos erros, mesmo se questionadas a respeito. Elas procuram amenizar, porque não querem nos ofender, não querem criar ressentimento ou afastamento, preferem viver junto. Já os que não gostam muito de nós, esses não têm nenhuma perturbação em procurar os defeitos nossos, e até achando-os de alguma forma dizer, viu, quanto você não é melhor que eu. E por orgulho a gente se ofende, a gente se melindra. E esses samaritanos não faziam isso. Pelo contrário, eles faziam diferente do que nós fazemos hoje. Eles procuravam agir melhor, além disso tinham compaixão natural. Porque ele passou pelo homem ferido e não passou simplesmente vendo, coitado, como fazemos quando vemos muitas vezes as pessoas precisando de ajuda. Nós estamos mais preocupados no nosso bem-estar imediato. Se sobrar um tempo, aí vamos ajudar o outro. Ou se tiver uma oportunidade da qual não podemos fugir. Mas senão a gente encontra qualquer desculpa e vai adiante. E depois Jesus nos mostra assim que a verdadeira caridade só é praticada quando nos compadecemos dos que sofrem. Todos os benefícios que o samaritano produziu ao ferido, atar-lhe as feridas, levá-lo a uma hospedaria e garantir-lhes cuidados suplementares para o restabelecimento da saúde, foram gestos de bondade desencadeados pela compaixão. Então não foi nem um princípio religioso, não foi nem uma necessidade de estar de acordo com esta ou aquela regra de conduta que fez com que esse samaritano atendesse ao caído, mas foi a compaixão. Empatia, colocar-se no lugar do outro. Quem de nós, se estivéssemos precisando de ajuda, não gostaríamos de ser atendidos? Hoje em dia, existem tantos assaltos nas vias públicas. As pessoas estamos fechados em casa, com as portas fechadas. Se alguém grita pedindo socorro na rua, quem é que se habilita a sair? Geralmente a pessoa espia antes para ver se não corre nenhum risco. E se a pessoa caiu lá, então a pessoa tem que ir lá ajudar. Não porque isso é uma obrigação moral, social, é um dever de socorro, mas por compaixão. Porque pode ser um de nós a qualquer hora. E isso esse samaritano tinha, enquanto que o sacerdote e o levita não. Algumas observações a mais? Wilson, mas baseado nesse comentário final que tu fez aí, mas hoje nós temos muito mais outros recursos. Hoje nós temos bombeiro, temos uma brigada, podemos acionar um bombeiro, se o caso for meio suspeito, nós podemos chamar a brigada. Ou, se nós não temos condições de socorrê-lo, nós podemos chamar os bombeiros, o SAMU, que vai prestar o socorro. Não deixa de ser um ato de caridade com a pessoa necessitada. Eles, na época, talvez não tinham isso aí. Era bem mais diferente, né? Isso é verdade, Paulo.
Hoje, nós, inclusive, até por questão de precaução, às vezes é melhor chamar uma autoridade a correr o risco de cair numa armadilha, porque tem tanta maldade no mundo, as pessoas às vezes se fingem de acidentados para nos explorar. Mas a pessoa também pode acontecer de encontrar uma situação em que não há. Eu me recordo que uma vez eu e a Irene vínhamos de Chapecó, e ali para cá de Nonoai, havia uma jovenzinha de bermuda, acho que era bermuda, né, Irene? Um shortinho, diz a Irene. Uma loira, parecia tudo uma armadilha. Ela estava com o capô do carro levantado e fez sinal. Ali nem sinal do celular pega, né? Aí eu diminui a marcha, perguntei para ele, e aí, paramos? Eles paramos. Mas eu bem com medo. Fiz o retorno e vim devagarinho, baixei só um pouco do vidro e procurei ver se tinha algum dano no carro, até que eu vi, chegando mais perto. A estrada estava cheia de buracos profundos. A gente tinha que andar desviando dos buracos e ela não conseguiu numa curva, estourou um pneu. Deu para ver nitidamente que era um pneu. Daí me acalmei, encostei. E fui lá. Essa jovem não sabia nem onde é que ficava o estepe. E ainda tinha aquele estação no eixo, no trecho, porque ali tem umas tribos indígenas próximas. Então, é proibido ultrapassar. Então, não havia espaço, embora o acostamento estreito, então não havia muito espaço para macaquear. Eu tive que ir lá macaquear, e quando vinha um caminhão, um ônibus, um carro, eu tinha que parar e sair, né? E eu não cheguei a ver. A Irene disse que no barranco, em cima, tinha... Quantos que tinha lá dentro, Irene? Ela disse que tinha alguns índios parados lá. Ninguém se animou a vir lá ajudar a mulher. Eu não sei porquê, talvez até por um distanciamento que eles procuram ter das pessoas diferentes da tribo deles. Mas o fato é que se ninguém parasse, ela disse assim, já passaram uns quantos homens sozinhos, assim, mas claro, eu não disse nada, mas quase que eu ia dizer para ela, mas também parecia uma armadilha. Então, se tem um meio, um lugar que a gente possa ligar para uma autoridade policial, vir, quando parece uma armadilha, é melhor. Mas quando não é um lugar que nem aquele, a gente tem que tomar uma decisão, para ou não para. Se não me engano, na mesma viagem, mais adiante, tinha um outro carro estragado, né? Só que aquele nós não podemos socorrer, nós não tínhamos o que eles tinham. Eram só homens, eram uns 3 homens acho que estavam no carro. Também paramos. Graças a Deus, nós sempre fomos protegidos, assim, nunca caímos em armadilha. Mas Jesus manda ser manso como as pombas e prudentes como a serpente. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Em lugares que tem, como disse o Paulo, meios, utilizar os meios disponíveis. Não se expor desnecessariamente. Nós vamos ver um pouco adiante como a gente faz para interpretar isso e como é que os espíritos agem para nos auxiliar. Quem está lendo é a Siloni, né? Ou é o Paulo? Não, o Paulo. Era o Paulo. Então tá. Paulo, prossegue para nós ali. O espírito irmão X nos transmite informações sobre os personagens desta parábola. Segundo aprendi, o homem que descia de Jerusalém para Jericó, no episódio do bom samaritano, ao cair em poder dos ladrões que o deixaram semi-morto, apelou em prece muda para a bondade de Deus. Compadecido, o todo misericordioso expediu, sem detença, um mensageiro que naturalmente carecia de instrumento humano a fim de expressar-se. O preposto da providência colocou-se ao lado da vítima, aguardando ansiosamente a chegada de alguém que se dispudesse a colaborar com ele no piedoso mistério. Justamente um sacerdote de grande ciência nas escrituras, educado nos princípios do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, foi o primeiro a aproximar-se. O encarregado da benção tentou induzi-lo
a benevolência. Todavia, o titular da fé, receando atrapalhações, tratou de estugar o passo e seguiu adiante. Logo em seguida, um levita, igualmente culto, apareceu no sítio e o benfeitor das alturas rogou-lhe a cooperação. Debalde, porque o zelador da lei, temendo complicar-se, negou-se a considerar o pedido mental, afastando-se rápido. Mas um samaritano desconhecido, que viajava sem qualquer rótulo que lhe honorificasse a presença, ao passar ali, assinalou no coração a rogativa que o emissário divino lhe endereçava, e deixando-se tomar por súbita compaixão, passou junto dele ao trabalho da assistência imediata. Limpou o infeliz, estancou-lhe o sangue das feridas, e logo após, acomodando-o no cavalo, conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, desembolsou o dinheiro necessário, pagou-lhe a estalagem e, antes de partir, responsabilizou-se de modo espontâneo por todas as despesas que viessem a ocorrer no tratamento exigido, correspondendo eficientemente às expectativas do enviado que viera praticar a beneficência em nome de Deus. Isso aí. Mas o que deu para entender aqui é que o samaritano ele exerceu um ato mediúnico, ele captou essa rogativa do benfeitor que estava ali e deixou-se envolver, entendeu? Pelo seu estado de sintonia, de leveza espiritual. Terezinha, tem algum comentário? Acho que a Terezinha não está nos ouvindo. Acho que agora ela vai falar. Olha, Wilson, a gente fica pensando, realmente, nos dias de hoje, essa prática da caridade, de atender alguém necessitado no rua da casa da gente, eu tenho uma história também que, há um tempo atrás, quando meu finado sogro era vivo, eles estavam vindo de Porto Alegre de carro e parte da estrada eles ligaram para nós ir socorrer. E aí, então, a gente foi, eu e meu marido, e era noite, né? E caímos, né, também num buraco, e antes de descer, parou de nós e desceram pelas portas da frente 2 rapazes com um revólver na mão. Não vamos ter dinheiro.
Aí, dentro do carro nosso, aí ele diz que aí o meu marido falou, aproveita que a luz do nosso carro, que nós também aconteceu o mesmo e vamos ter que trocar o pneu. Não se preocupe, nós somos da polícia. Mas até aí, a gente, digo, hoje em dia, a gente tem que ver. Terezinha está cortando muito a bastante, não era aquela naquele momento. Se condoer e procurar, como disse o Paulo, outras coisas. Ah, tá bom, então. É verdade, Terezinha. Deu para entender, mas tinha bastante corte. Eu entendi que vocês tiveram um problema no carro. Mais ou menos a história? E os rapazes armados eram policiais, era isso? Deu mais ou menos. Isso só não fiquei sabendo se eram policiais ou alguém que estava com medo de ser assaltado também. Mas o que chama atenção aqui, ó, nós vamos pegar a palavra por parágrafo. Ó. Aqui diz aqui, segundo aprendi, deixa eu colocar no outro lá também. Segundo aprendi, o homem que descia de Jerusalém para Jericó, no episódio do bom samaritano, ao cair em poder dos ladrões que o deixaram semi-morto, apelou em prece muda para a bondade de Deus. E aí, compadecido, todo misericordioso, expediu sem detença um mensageiro que naturalmente carecia de instrumento humano a fim de expressar-se. O que isso quer dizer? A pessoa foi vítima da emboscada. O que ela fez? Ela fez uma oração a Deus pedindo socorro. E como é que Deus socorre as criaturas? Muitas vezes nós pedimos que Deus dê comida para as pessoas, que faça com que as pessoas não passem frio. Deus não vai dar comida para as pessoas, nem tirar elas do frio ou aquecer os seus corpos. Ele faz exatamente como aqui, ó. Compadecido, o todo misericordioso, expediu sem detença um mensageiro. Que mensageiro é esse? É um espírito que naturalmente carecia de instrumento humano para expressar-se. Ou seja, o espírito chega aqui, ele não tem um corpo físico, então ele não pode agir fisicamente. E nem pode falar para que nós ouçamos, a não ser que sejamos médium. O Paulo disse que no caso aqui, o samaritano agiu como um médium, porque foi o único que deu ouvido a esse espírito. Intuitivamente, a gente pensa que é um pensamento nosso, muitas vezes em ideia, né? Até uma leve compaixão, quando não é muito profunda, da pessoa. São esses espíritos intercessores, que por prece ou não, porque eles sempre intercedem em favor dos necessitados, nos induzem a nos importarmos por eles, né? E quem vai fazer o socorro de fato somos nós, aqueles que temos oportunidade quando as temos. E por indução dos espíritos, até para mudar, a gente muda um rumo, às vezes dá de cara com uma situação assim. Ou até mudança de horário. E a gente que decide o que fazer daí. E esse samaritano decidiu pelo melhor, porque ele tinha compaixão, ele já tinha no coração esse sentimento, que os outros não tinham. Os outros estavam mais preocupados em pregar o que deve ser feito do que fazer, de fato. Estavam mais preocupados com as conveniências, que eles não queriam nem se complicar, né? Como é que diz aqui? Aqui diz assim, ó. Todavia, o titular da fé, receando atrapalhações, tratou de estugar o passo e seguir adiante. A gente tem medo, às vezes, das complicações. Mas depois veio o samaritano que não pensou nada disso. Não pensou que podia ser uma armadilha, não pensou que as pessoas não quisessem mais chegar perto dele. Se o homem estivesse morto, ele foi ver quais as necessidades. Estava ou não morto? Estava vivo, precisando de ajuda? Então, como hoje nós estamos já encerrando, já no final,
Se alguém quer ainda falar sobre o assunto, senão eu vou pedir para a Claudilane fazer a prece de encerramento, ou você quer fazer? Alguém mais quer falar? Então damos por encerrado, peço a Claudilane que faça a prece de encerramento para nós. Agradecemos aos espíritos benfeitores que se fizeram presentes hoje em nosso lar durante esse período do grupo de estudo, por todas as bênçãos que foram nos beneficiando ao longo deste estudo. Solicitamos também que nesta oração sincera nós possamos também se juntar a outras orações sinceras em outros lares, em outros locais, e formar uma grande corrente do bem que expande por nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso planeta todo. Que os lares de todas as pessoas que estão despertando para o bem possam ser abençoados nesse momento. E que também aqueles que ainda não despertaram também possam ser abençoados, para que entrem no caminho do bem o mais rapidamente possível. Agradecemos a mensagem do Cristo, que permanece conosco até hoje. Agradecemos a todos os esclarecimentos que nos foram dados, e o aprofundamento na mensagem do Cristo, para a interpretação do verdadeiro significado, que está além da letra. Senhor, que nessa encarnação possamos ser um instrumento da sua boa vontade, do seu amor divino. E cada um de nós, ao seu tempo e com os seus recursos, possam representar com dignidade a mensagem de Cristo a todos quantos nós possamos levar essa mensagem. Que nossos atos sejam guiados e orientados pela divindade do bem. Agradecemos por todas as oportunidades que nos são dadas de crescimento, amadurecimento e progresso. Que assim seja.